Então você tinha que mandar lavar o pé da pessoa, mas não desamarrar as sandálias dela. Isso é interessante. Você tinha que dar um beijo de boas-vindas nela. Um ósculo. Um ósculo. Tinha que pronunciar uma bênção sobre ela. Uau. E tinha que pegar um pouco de azeite perfumado e ungir a cabeça dela. Porque ungindo a cabeça dela, você estaria dizendo para ela: você aqui para mim é como se fosse um rei. Porque quem era ungido era o rei, era o sacerdote, era o profeta. Uau. A unção é símbolo do Espírito Santo. Então eu estou te ungindo, eu estou te tratando como se fosse um rei. Segundo, estou resolvendo o problema do cheirinho, porque era azeite perfumado. Terceiro, eu estou te tratando como o Messias que há de vir. Porque Messias, em hebraico, Mashiach, significa aquele que é ungido. Lembra o Salmo 23? A promessa de Deus à ovelha? Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Caraca, eu nunca tinha ligado Essa isso. que é a ligação. Então, Jesus foi à casa de um homem, comer um rico fariseu, e ele não fez nada disso. Chamou Jesus para a refeição, mas não fez o cerimonial de boas-vindas. E dizem que Jesus é bonzinho, tá, gente? Jesus se posiciona de uma maneira tão verdadeira, tão forte quando necessária. Ele espera a hora de falar, mas ele se posiciona. Jesus é amor, é um amor de verdade também, um amor que confronta, um amor que constrange, um amor que desmascara. Você vai ver a história que ele vai contar aqui. Um dia, uma mulher foi ungir Jesus. Essa história é muito interessante. Eu acabei de escrever um livro sobre Maria Madalena, verdadeira história. Quando eu estiver pronto, vou mandar. Você já está, a editora já está montando tudo comigo. Acho que dentro de um mês ou dois ele já está saindo. A gente tem que levar seu livro para uma editora secular. Mas é secular. É secular? Uhum, é a Planeta. Show. É da Planeta. Não sei se eu podia falar de um merchan aqui, mas é a editora Planeta. Falar. Então, aliás, eu tenho muitos livros de editoras seculares. Tem a Novo Século também, eu fiz um sobre o Egito. Aí o que acontece? A Maria Madalena, quando Jesus chegou na casa para jantar, você tinha uma regra de etiqueta. Quando você chega na minha casa, eu tenho alguns critérios que eu tenho que fazer para você se sentir bem recebido. Vou dar alguns exemplos, só para a pessoa entender. Só um contexto, sem ser prolixo, para a pessoa entender. Você vai, às vezes, fechar um negócio num restaurante muito refinado, aí, com alguém e tudo mais, e quantos negócios se fecha à mesa de um almoço ou um jantar? Gentilmente, quando o garçom vem trazer a conta, que ele coloca aquele cartãozinho, em alguns lugares vem um chocolatezinho com menta. Isso. Óbvio, por quê? É uma maneira discreta de distrair uma halitose que pode ter. Se vem uma carne com cebola, alguma coisa assim, com um alho muito forte. Então, para evitar a halitose, eles trazem mau hálito, bafo. Mau hálito, bafo, né? Eles trazem ali... É muito chique esse meu amigo, meu Deus do céu. Mas você usou uma palavra aí também, uma hora que você já pensava, ode, você falou do ode também, mas a pessoa sabe o que é um ode, né? Elocumbrar. É elocumbrar. Então, o que acontece? O pessoal disfarça com aquela balinha de menta. Tem restaurante mais simples que eles vendem até os chicletes no caixa. Agora, na época de Jesus, como é que fazia isso? As pessoas não tomavam banho todo dia. Uhum. Não tinha água para isso. Então, imagina não tinha que água, não tinha banheiro. O cheiro não é... Então, como você faz para conseguir comer junto a uma pessoa, ao lado dela, com aquele cheirinho? Você chega, manda lavar o pé dela, daí a questão do lava-pés, o empregado mais simples lava, e tem que ser muito simples mesmo. Você está entendendo? Quem é que lavava o pé das pessoas que chegavam para almoçar para aquele convidado? Primeiro assim, imagina que nós estamos em Israel, uma terra seca, árida, muita poeira, e não tinha sapato, eram sandálias. Uhum. Então você imagina que o pé ficaria ressequido e com... Cheio de poeira até o joelho. E você sabe, quando está numa situação de calor extremo, eu brinquei, não foi com vocês, não foi com outro grupo, estou confundindo. Eu brinco com o pessoal quando está escavando alguma coisa para refrescar. Eu vou dar uma dica até para você, se você já não souber, de repente você até já sabe disso. Estou com calor tremendo. Pega às vezes um refrigerante, qualquer coisa, pega um pouquinho de gelo ali da garrafa mesmo e passa na orelha, nos pontos aqui na orelha aqui, no lobo da orelha aqui, ou no nariz, aqui nas têmporas, refresca automaticamente. Interessante. Mas na hora, faz assim, a pessoa refresca. Interessante, fala mais. Mas refresca mesmo, refresca assim que parece que a pessoa tomou um banho. Não tô com calor, passa ali um pouquinho. Nossa, o que você fez? Não, só peguei as extremidades ali. Acabei de criar um ar-condicionado portátil. Mas é verdade. Refrigerador humano portátil, acabei de pensar. Faça esse teste. E com o pé também, se você molha o pé, porque quando a pessoa está com muito calor, ele molha o pé na água, que alívio.
Então, além de higiênico, dava aquela refrescância. Então, você tinha que mandar lavar o pé da pessoa, mas não desamarrar as sandálias dela. Isso é interessante. Você tinha que dar um beijo de boas-vindas nela. Um ósculo. Um ósculo. Tinha que pronunciar uma bênção sobre ela. Uau. E tinha que pegar um pouco de azeite perfumado e ungir a cabeça dela. Porque ungindo a cabeça dela, você estaria dizendo para ela: você aqui para mim é como se fosse um rei. Porque quem era ungido era o rei, era o sacerdote, era o profeta. Uau. A unção é símbolo do Espírito Santo. Então eu estou te ungindo, eu estou te tratando como se fosse um rei. Segundo, estou resolvendo o problema do cheirinho, porque era o azeite perfumado. Terceiro, eu estou te tratando como o Messias que há de vir. Porque Messias, em hebraico, Mashiach, significa aquele que é ungido. Lembra o Salmo 23? A promessa de Deus à ovelha? Sim. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Caraca, eu nunca tinha ligado Essa que é a ligação. Então, Jesus foi à casa de um homem, comer um rico fariseu, e ele não fez nada disso. Chamou Jesus para a refeição, mas não fez o cerimonial de boas-vindas. E dizem que Jesus é bonzinho, tá, gente? Jesus se posiciona de uma maneira tão verdadeira, tão forte quando necessário. Tem que ele espera a hora de falar, mas ele se posiciona. Jesus é amor, um amor de verdade também, um amor que confronta, um amor que constrange, um amor que desmascara. Você vai ver a história que ele vai contar aqui. Aí, quando estava todo mundo lá, Jesus ficou calado no início. Porque Jesus realmente ele é franco, concorda, assina embaixo, mas ele não é barraqueiro. Uhum. A diferença do franco e barraqueiro é que, exatamente, a franqueza sem elegância é ser barraqueiro. Jesus ficou calado. A verdade sem amor é agressão. É agressão. Jesus sentou, reclinou, na verdade, que não era sentado como nós estamos aqui, era reclinado à mesa. Daqui a pouquinho, aquele cheiro de nardo. Esse perfume. O nardo custava, você já falou aí, 300 denários. Só para o pessoal entender, a palavra denário, denarium em latim, é da onde vem a palavra dinheiro. A palavra dinheiro que usamos hoje vem de denário. E os italianos falam denaro. Denaro, dinheiro, denário. Você ganhava, em média, 1 denário por dia de trabalho. 1 denário. Às vezes 2, mas 2 era ser um alto salário. Normalmente era 1 denário por dia. Um soldado romano de patente mediana ganhava uns 180 denários por ano. Tá certo? 180 denários por ano. Um pouco daquele perfume, que era o equivalente para encher esse copinho aqui, custavam 300 denários. Eu estou falando de quase 1 ano de trabalho. Aquele cheiro. Gente, sabe o que significa isso? É como você pegar o caviar mais caro do mundo. Aquele caviar assim que... Gente, imagina, são 300 salários mínimos. Hoje seriam 300 salários, um perfume tão caro que custaria 300 salários mínimos. É muito caro. E essa mulher veio com esse perfume... Todo mundo sentiu o cheiro. Num vaso de alabastro. Que já era caro. Que já era caro por si. Então, eu estou falando 300 denários o perfume. E sabe por que eu acho que ela quebrou? O valor do alabastro. Sabe por que eu acho que ela quebrou? Porque era tão caro que quando se fazia ele, se fazia de uma forma que só poderia abrir se quebrasse. Pode ser, um lacre. Um lacre. Eles colocavam realmente lacre, às vezes com cera de abelha. Sabe a cera da colmeia, não tem aquela cera? Eles colocavam, tinha que ser até a cera da abelha. Detalhe, que isso também era caro. Porque em Israel, 65% do território é desértico. Não tem tanta florada para ter mel para todo lugar. Isso também era raro. Aí, quando ela começou a ungir o pé de Jesus... Ou seja, derramar o perfume de 300 salários... No pé de Jesus. Olha que detalhe. O correto era lavar o pé com água. O perfume era um pouquinho para colocar na cabeça. Literalmente, o que ela estava fazendo era trazer o caviar mais caro do mundo para colocar num sanduíche de alguém que está apenas fazendo um lanche. Você não vai gastar um caviar para uma coisa dessa, por mais excêntrico que seja. Botar o vinho mais caro do mundo na caneca de plástico. E a primeira coisa que me chama a atenção, Jesus aceitou. Então, a primeira lição que eu queria pegar aqui é o paradoxo, não a contradição. O paradoxo. O Jesus que, tempos depois, vai lavar os pés dos discípulos, também aceitou um perfume caríssimo. Tanto é que, nessa hora... Seus pés lavados com perfume caríssimo. Judas Iscariotes, que já roubava do grupo na ocasião,
falou o seguinte: era melhor ter vendido esse perfume e dado dinheiro para os pobres. E o evangelista João coloca uma notinha de rodapé, não porque ele estava preocupado com os pobres, porque ele roubava o dinheiro ali. Mas olha o politicamente correto. Esse dinheiro desperdiçado dá para os pobres. Mas vamos pensar um pouquinho... Os outros concordaram. Os outros... Eu concordaria. Concordaram. Eu concordaria. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Você está entendendo? Faz sentido. Para que gastar? Se você tiver uma Ferrari que está parada aqui, você tem 3 anos que não usa aqui na garagem, só parada aí, pegando teia de aranha e estragando, porque ninguém dá nenhuma partida nela, eu falaria, Paulo, é melhor vender essa Ferrari aí e usar no projeto lá social, com a minha social, tá uma Ferrari parada, só para ficar parada aí, para quê? Eu sei que é uma Ferrari, mas para quê? Compra uma foto e põe no quadro. Eu concordaria. Mas olha que interessante. Jesus não. Ele aceitou o perfume. Ele aceitou. Ele aceitou. Então, o que eu aprendo desses 2 episódios? Repito, paradoxo não é contradição. Você tem todo o direito de ser ungido com nardo, desde que tenha a disposição para lavar o pé. Uau! Uau! Você está entendendo? A Bíblia diz que maior é o que serve. E diz assim, quer ser grande, seja o que sirva. Quer ser o maior de todos, seja o que sirva a todos. Isso também é paradoxo. Que é um paradoxo. Quer ser grande, seja o pequeno. Então significa que... Como é um paradoxo, orar pelo inimigo. Orar pelo inimigo. Perdoar quem te ofende. Exatamente. Quem te persegue. A própria salvação é um paradoxo, porque quem é salvo não merece. E quem é o inocente foi culpado. Porque Jesus, que é o inocente, que pagou na cruz. Então, olha que interessante. Se Deus me pede para lavar o pé do meu irmão, e ele é o exemplo para mim, por que ele também não pode ser o meu exemplo ao ser honrado com um nardo, um alabastro? Uau. As pessoas só pegam o lava-pés e não pegam outra parte. É verdade. Então eu respeito, porque tem muita dor, às vezes tem muita crença limitante. Respeito no sentido de, às vezes a pessoa não está madura ainda para quebrar algumas crenças e cada um tem o seu espaço, o seu tempo, mas tem que quebrar essa ideia franciscana, nada contra os franciscanos, que Deus soma o pobre, e que não tem nada de... Um elogio ao pobre, uma ode ao pobre, como se pobreza fosse algo bom. Pobreza virtuoso. Não é bom. É algo que acontece, é algo inevitável? É. Por causa de uma mentalidade ruim? É. Mas pobreza não é bom e eu vou te falar isso. Então, mas continua que eu... Então, esse detalhe é interessante. Por que eu só vou pegá-lo como exemplo lavando o pé do pobre e não vou pegá-lo como exemplo recebendo aquele perfume ali? Você está entendendo? Sabe qual é a minha interpretação? Lavar o pé de Jesus com perfume caro, com nardo, é para dizer quem ele é. Um rei, Deus. E o rei era ungido mesmo. E merece isso. E ele sabe que é rei, por isso permitiu. Ele sabe que é Deus e por isso permitiu. Agora ele lava o pé dos discípulos para dizendo que os maiores servem também os menores. Que ser rei, que ser Deus, que ser líder não te tira a missão de resgatar o pobre, quem precisa. Restaurar, resgatar, ajudar. Porque a gente vê nesse mundo que nós vivemos, não, eu sou importante, eu tenho dinheiro, eu não faço isso. Eu não vou para o instituto com crianças pobres porque eu sou rico. Eu não vou botar o canto porque eu sou muito importante, eu sou famoso. Cara, Jesus, sendo Deus, lavou o pé dos discípulos. E tem muita gente arrogante e prepotente porque tem um punhadinho de dinheiro, ou um punhadinho de currículo, ou um punhadinho de fama, ou um punhadinho de seguidores, se achando melhor do que as pessoas, e não se dispõe a ajudar, a servir, resgatar, amar, curar, alimentar, vestir, porque tem um punhadinho bobo de dinheiro, tem um punhadinho bobo de fama, de seguidores, do que quer que seja. Ou quando faz só por... fugiu a palavra. Hipocrisia. Marketing. Faz por marketing. Assim, ele pode até ir no pobre, mas assim, ele vai lá e faz Gente, eu estou aqui agora ajudando a distribuir essas cestas básicas e tudo mais, que legal e tudo. Fechou o marketing, fechou o celular, ele volta e nem cumprimenta o porteiro do prédio dele. É isso. O que Jesus está mostrando? Aqui, Paulo, até me permita com muita ousadia, mas pela Bíblia entrar um pouquinho na sua área, que essa área é sua, não é minha. Eu tenho essa consciência. O que Jesus está querendo ensinar com esse paradoxo de um Deus que aceita entrar como rei,
mas monta no jumentinho. Aceita ser ungido com perfume caríssimo. Ele comeu caviar, mas ele lava o pé dos discípulos. É uma coisa que eu aprendi até com a Glorinha Calil. Se tem uma socialite que eu admiro, nunca vi pessoalmente, queria ter o privilégio de um dia conhecê-la, que é uma pessoa assim, ela fala, ela é sempre muito prática nas coisas que ela fala. E uma vez ela estava num programa de TV e o tema do programa era sobre bolsas falsificadas da 25 de março. E eles levaram um especialista ali e, pasmem, o próprio especialista não tirou nota 10. Houve bolsas falsificadas que estavam tão bem feitas que enganou o especialista da Gucci, ou da Louis Vuitton, que estava ali, eu não lembro mais qual a marca. E a Glorinha Calil veio depois dar o pincelado dela, né? Aí ela falou assim, gente, aqui, qual que era a preocupação? Como é que uma mulher vai saber finalmente se ela está comprando uma bolsa de grife original ou uma falsificada? Porque na época tinha até uma empresa, não vou falar o nome aqui por questão ética, que a mulher foi até punida porque ela comprava roupas falsificadas, bolsa falsificada, e colocava numa loja de luxo na Avenida Paulista. Ah, tá. Você tem, ou nos Jardins, alguma coisa Jardins. assim. Nos Jardins. Quem resgatar a história vai saber de quem que eu estou falando. Pelo menos disseram que era fazer isso, né? Hã? Pelo menos disseram que ela Disseram, mas ela foi processada, então por isso que eu não estou dando nome e tudo. Ela já morreu, né? Eu não sabia. Mas é o que falaram na época, então não estou dando nome nem nada, mas o tomo do programa era esse. E aí, Glorinha Calil, ela deu uma resposta sábia. Ela falou assim, gente, veja bem, é lógico que eu não vou aqui favorecer a falsificação de uma marca, porque isso é crime. Mas já que a preocupação de vocês, e se eu comprei enganada, quem dá a legitimidade de uma bolsa não é a etiqueta, é quem está usando. Uau! Porque se você usa com postura... Eu digo isso para minha esposa, meu amor, você pode bote o que você quiser, que você vai estar bonita e elegante. Poxa vida, Só não bote uma roupa falsa. Mas assim, repito, ela não estava fazendo nenhuma apologia à falsificação, mas ela quer dizer, quando uma mulher... era mulher porque a tema era bolsa, mas isso vale para o homem também. Quando uma pessoa veste algo com classe, ainda que seja falsificado, ninguém vai pensar que é falso, porque ele tem classe para vestir. Mas se ele não tiver classe para vestir, ele pode usar o verdadeiro, que todo mundo vai achar que é falso. É isso aí. Então, o que acontece? O que Jesus está querendo que nós tenhamos... O que está ostentando, o que quer aparecer. Exatamente. O que Jesus quer que nós tenhamos sucesso na vida não é apenas o sucesso aparente. Porque se o sujeito tiver apenas sucesso aparente, ele pode estar com milhões na conta. Ele não vai passar de um eterno emergente. Isso. E aquele rico que não tem pose de rico. É como aquela pessoa que saiu da comunidade carente, mas a comunidade carente não saiu dela. E justamente esse que não saiu emocionalmente, né, da comunidade, saiu apenas fisicamente, aí que ele quer ostentar cada vez mais, ele quer humilhar os outros, porque ele acha que no humilhar o outro... Ele é maior. Ele é maior. Aí ele começa a desdenhar de todo mundo, é aquele chato que vai num restaurante, até Michelin, ele vai querer achar defeito na comida e vai querer chamar o chefe para tirar um desaforo. Pega um vinho e diz que não tá bom, volta que não tá bom. Não tá bom. Vai jogar aquela frase, você sabe com quem você está falando? Sabe quem sou eu? Que é a frase mais ridícula que tem, a frase mais brega que tem. Você sabe com quem você está falando? O belo não demanda atenção, o belo é belo. E ele quem é, não precisa dizer que é. Não precisa que é. E ele vai ser um eterno emergente usando o Louis Vuitton. Cheio de emergente, amigo. Exatamente. Agora, quando ele é uma pessoa nobre, cara, ele pode estar com sandália havaiana e bermuda na praia. O pessoal vai perceber que ele é diferente. E quer ver o exemplo máximo disso? Deus. Agora eu vou colocar um outro paradoxo para você aqui. Caraca. Como você fala? Segura essa aí. Eu estava agora na casa do Tiago e da Karina, nossos amigos, né? E a gente estava conversando lá um pouquinho e até eu estava conversando com a moça que serviu a gente ali depois. Eu estava falando alguma coisa de Bíblia, ela estava ouvindo. Depois ela vai me perguntar alguma coisa sobre Jó, sobre o livro de Jó. E eu conversei com ela um pouquinho sobre Jó e ela falou, gente, eu fiquei arrepiado com isso aqui. No final do livro de Jó, você vê que é a luta de Deus contra o mal, que ele simboliza pelo Leviatã e o Behemoth, aqueles dois monstros que Deus luta e Jó presencia, né? Existe um grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Mas raciocina comigo, Paulo. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Para ter uma luta, Deus não pode lutar com os poderes de Deus. Isso. Porque se ele lutasse com o poder de Deus, não teria luta. Teria
nem massacre. Não teria nada, não teria. Seria mais forte que o Popó contra o Bambam, né? Muito mais. Seria o Popó contra uma... seria uma luta do Popó contra uma criança recém-nascida. De 2 meses. Ou menos. Só o fato de ter uma luta de Cristo contra Satanás significa que ele baixou o nível para poder ter o conflito. Se ele baixou o nível, baixou de que maneira? Quando ele esteve aqui na Terra, ele não enfrentou o diabo com raios. Não. Ele falou, eu poderia chamar a minha legião de anjos. Não chamou. Ele nem precisava. Ele não lutou contra o diabo usando anjos, nem raios, nem trovão, nem terremoto. Ele usou o quê? O seu caráter e a sua autoridade. Deus vence o diabo mais por sua autoridade e caráter do que pelo seu poder no sentido de raios. Uau. Ou seja, obrigar você a ficar de joelho e beijar o meu pé quando eu estou com uma arma na mão é fácil. Convencer alguém a fazer isso aí eu tenho autoridade. Então você tem que saber o que você tem. Você tem autoridade ou você tem um revólver? Há pessoas que a riqueza para ele é uma autoridade. Ele é maior do que a riqueza. Ele pode estar na praia comendo um milho daqueles cozidos de praia ou no restaurante Michelin. Ele tem algo que perpassa, e esse algo é respeito pelo semelhante, seja ele o dono de uma grande empresa, um CEO, ou seja ele o flanelinha que acabou de limpar o carro dele. Ele tem nobreza de caráter. Por isso que ele, quer recebendo um perfume caríssimo ou lavando o pé dos discípulos, ele é humilde. Ele é ele. Mas ele nunca é humilhado. Uau. Aqui é outro paradoxo. Ser humilde não significa ser humilhado. Que as pessoas pensam que é. Exatamente. E aí eu comecei a olhar, só que eu era totalmente prepotente, totalmente arrogante. Não estava fácil viver da forma que eu estava vivendo. Porque eu olhava para a minha vida, foi super desafiador eu conquistar meu diploma de médico. Eu já estava trabalhando numa empresa muito grande, numa estatal. Eu tinha um cargo bom, eu tinha um salário bom. E eu olhava para minha família, olhava para os meus filhos e eu não me encontrava nem na minha profissão e muito menos dentro daquela família. Milhões de pessoas hoje estão num quadro de sobrevivência. Estão sobrevivendo, estão tendo uma saúde péssima. Sabemos como a gestão das emoções influenciam na depressão, na ansiedade, no Parkinson, como eles influenciam em todas as doenças da nossa vida. Hoje o método CIS para mim é uma oportunidade de quê? Oportunidade de vida. Se não fosse por ele, eu teria virado estatística. Hoje vocês estariam ouvindo ou lendo, um médico que destruiu uma família e cometeu suicídio.